Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E o tema de hoje é um tema muito importante na atualidade, né? O que é transição planetária? Tema de hoje, o que é transição planetária? Que muitas pessoas se perguntam e hoje vamos esclarecer. Vou fazer primeiro uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Quero também dar uma dica, né? Você que não pôde ouvir o programa de hoje pela rádio, depois, mais adiante, você tem como ouvi-lo pelo Instagram também. Eu já falei que pelo YouTube, pelo Facebook você pode assistir, mas pelo Instagram você pega por @AndréRochaKepp. @AndréRochaKepp. Aí você pega também pelo Instagram, muitas vezes que você não pôde ouvir no horário, mas a nossa grande audiência é justamente pela rádio, pessoas que estão ouvindo o programa ao vivo aqui, estamos ao vivo do estúdio da Rádio Vibe Mundial. Bom, tema de hoje, o que é transição planetária? E eu quero trazer o seguinte, primeiro explicar. A transição planetária é uma ampliação da consciência das pessoas, as pessoas ampliam a consciência que acontece nas pessoas do nosso planeta, principalmente entre os anos de 2020 até 2025. Então, uma expansão de consciência, uma ampliação da consciência humana entre os anos de 2020 até 2025, portanto, 2022 para 2023 está bem no meio dessa transição. Como a expressão transição planetária está presente em vários livros, principalmente do Espiritismo, como livros do Divaldo Franco e de outros autores, parece para algumas pessoas que esse tema só existe na abordagem espírita kardecista. A transição planetária é algo que só existe nessa abordagem. E o que eu quero mostrar é que esse tema está presente em várias e várias religiões. Então, mas na verdade o tema da transição planetária existe em várias outras abordagens, tanto do cristianismo como de outras religiões. Então, entre os textos cristãos do Novo Testamento, o qual afirma que Satanás será acorrentado. O que é isso? O mal será acorrentado. E surgirá uma civilização melhor, tempos melhores, chamada Nova Jerusalém. Que até um detalhe muito importante, Jerusalém era uma referência da época, né, em que o texto foi escrito. Evidentemente não se tinha as referências das cidades atuais. Então, é uma civilização de cidades atuais que se chama Nova Jerusalém. Muito melhor, muito mais avançada. Então, com essa história que o mal será acorrentado, então surgirá uma nova civilização muito mais fundamentada no bem supremo, que é Nova Jerusalém. Então, o texto do Apocalipse, estudado pelas várias tradições cristãs, também demonstra que haverá uma transição planetária para Nova Jerusalém. Então, tradições sejam católicas, sejam evangélicas, sejam ortodoxas, nessas várias tradições também há um estudo muito profundo, muito aprofundado sobre o texto Apocalipse, que é um texto maravilhoso, né?
Ou seja, o Apocalipse, que foi escrito por João Evangelista em seu retiro na ilha de Patmos, afirma, esse texto, né, afirma que o mal será atado ou amarrado para que uma sociedade melhor surja, que é justamente essa sociedade de Nova Jerusalém. Aí você pode dizer, sim, na religião cristã você inclusive já falou um pouco sobre essa referência, mas e nas demais religiões? Por exemplo, a religião judaica aguarda a vinda do seu Messias ou Salvador. Para agora, né? Para essa época atual, sim. Então, enquanto os cristãos aguardam a volta de Cristo, né, do nosso amado Mestre Jesus o Cristo, as religiões judaicas aguardam pela volta do Messias, do seu Messias. Então também aguardam a chegada de uma época melhor. André, tá bom, a tradição judaica cristã. Que mais? Bom, os budistas aguardam Maitreya, o renovador do budismo. O renovador do budismo é Maitreya, que será o próximo Buda e reiniciará um novo ciclo do budismo. Então, de certa forma, todas as religiões já falavam dessa transição planetária para um mundo melhor, para uma sociedade melhor, cada um do seu jeito, cada religião do seu jeito. E, quando falamos de transição planetária, não estamos falando de um tema apenas abordado pelo espiritismo kardecista, mas estamos falando de um tema abordado também pelo cristianismo. Alguns espíritas kardecistas se consideram inclusive cristãos, já que eles estudam o Evangelho, né? Então existe o Evangelho segundo Allan Kardec, então se consideram cristãos, sim. Mas quando eu falo de outras abordagens do cristianismo, estou falando de religiões tradicionais do cristianismo que se dividem em 3 grandes grupos, né? O católico, o evangélico e o grupo ortodoxo, cada um com as suas características próprias. Vamos usar o termo características, que é melhor. Agora, além do cristianismo, temos no judaísmo a previsão de uma época melhor e no budismo também a visão de que Maitreya vai trazer uma nova forma de budismo, um novo ciclo do budismo. Então, de uma forma ou de outra, todas as religiões falam dessa transição planetária. Portanto, essa transição planetária foi profetizada por várias religiões do passado, sempre afirmando que surgirá uma sociedade melhor, que a sociedade melhorará e não piorará, com um líder de imensa luz e sabedoria. Mas como será essa sociedade melhor ou Nova Jerusalém? De acordo com esses textos atuais. Então vamos pegar os textos atuais que falam da transição planetária, textos atuais sobre a transição planetária. Então vamos nos basear agora nesses textos atuais e falar o que eles dizem, relatar o que eles dizem sobre essa transição planetária para um planeta melhor, para uma sociedade melhor. A transição planetária, então, acontece entre 2020 e 2025. Portanto, estamos bem no meio dessa transição planetária. Desta forma, agora em 2022, estamos em meio a essa transição planetária. Segundo esses textos atuais sobre transição planetária, viveremos depois da transição planetária, na 5ª dimensão.
E isso tem um significado muito importante, muito especial, que hoje eu vou aprofundar bastante. Porque para falar sobre a quinta dimensão, precisamos entender o que é primeira, segunda, terceira e quarta dimensões. E eu vou trazer o que a ciência fala, especificamente a ciência física, né? Então eu vou pegar o paradigma, dois paradigmas da física, o paradigma newtoniano, que é a física clássica, a física newtoniana, e vou pegar o paradigma trazido por Einstein, que acrescenta algo muito importante para a gente entender a primeira, segunda, terceira e quarta dimensões. Ou seja, para entendermos inicialmente o que significa a quinta dimensão, precisamos compreender as dimensões anteriores, o que é a primeira, o que é a segunda, o que é a terceira e o que é quarta dimensão. E tudo pela ciência. Então, estou me baseando na ciência, na física, e me baseando na ciência da física, eu estou me baseando nos estudos de Newton, da física clássica, migrando para os estudos de Einstein, para entendermos a quarta dimensão. Então, desta forma, a quinta dimensão vai além do espaço e do tempo. Então vamos falar das quatro dimensões que nós temos aqui especificadas pela física. A física vai dizer o seguinte, que a primeira, a segunda e a terceira dimensão são as dimensões do espaço, são as dimensões espaciais. Então, primeira, altura, segunda, largura, terceira, profundidade. Quando você tem uma representação do espaço, aquela representação cartesiana, né, que foi elaborada por Descartes, René Descartes, sobre o espaço, então você tem, numa representação bidimensional, as três dimensões do espaço, que são altura, largura e profundidade. Portanto, três primeiras dimensões, altura, primeira, segunda, largura, terceira, profundidade. E aí que chega a grande novidade, e essa novidade foi trazida por Einstein. Então, até essas três primeiras dimensões, nós temos os estudos de Isaac Newton, da física clássica, que falava sobre essas três dimensões espaciais e, inclusive, localizava o movimento nessas três dimensões espaciais. O Einstein traz uma grande novidade. Ele afirma que a quarta dimensão é o tempo. Então, a quarta dimensão é simplesmente o tempo. Porque todo o deslocamento, toda a movimentação se dá, sim, no espaço, mas se dá no tempo. Então, por exemplo, você vai se deslocar daqui até uma cidade do interior de São Paulo. Esse deslocamento é no espaço, daqui até aquela cidade. Mas tem um tempo. Então você vai fazer essa viagem, por exemplo, em 2h30. É um tempo que você está dando para esta viagem. É um tempo de percurso, né, da viagem. Então, é um tempo que existe nessa viagem. Então, Einstein começou a falar da dimensão do tempo, que na perspectiva científica dele é a quarta dimensão. Então ele começou a falar de movimentos no espaço e no tempo. E ele formulou a sua teoria, até tem uma curiosidade, ele queria chamar de teoria do invariante. E depois
algumas pessoas disseram para ele, alguns amigos do meio acadêmico disseram para ele, não, é melhor você colocar como teoria da relatividade. Porque, afinal de contas, todo movimento é relativo. Então, você quando fala de um movimento, você está falando com relação a um determinado objeto. Então, você pode colocar o termo relatividade. Só que depois, né, o Einstein tinha muito trabalho para explicar por que ele colocou esse nome relatividade, porque fazia confusão com a filosofia da relatividade, o relativismo. Então ele tinha que sempre esclarecer por que colocou esse nome. E ele teria colocado teoria do invariante, que seria inclusive um pouco mais fácil de explicar, mas ele explicava muito bem e tudo mais. Então, ele desenvolveu a sua teoria, que é chamada de teoria da relatividade. E nessa teoria, ele mostra as questões do tempo. Inclusive, quando a velocidade se aproxima da velocidade da luz, existe uma distorção no tempo. E essa distorção no tempo é algo que ele vai explicar em todas as suas formulações. Então, o deslocamento se dá no espaço e no tempo. Então, vamos lá de volta para as dimensões. Primeira dimensão, altura. Segunda dimensão, largura. Terceira dimensão, profundidade, dimensões do espaço. Quarta dimensão é a dimensão do tempo. Então, com todos esses textos de transição planetária, se fala que migraríamos para a quinta dimensão. E a quinta dimensão, o que nós podemos falar neste momento, nós podemos falar muito mais, vamos dizer assim, na sequência, mas no momento vamos falar o seguinte: é uma dimensão que vai além do espaço, além do tempo. É a primeira dimensão que vai além do espaço e além do tempo. Portanto, é a primeira dimensão que transcende os limites de espaço e tempo. Isso é um pouco difícil para pensarmos, afinal de contas, nós temos um raciocínio dentro de espaço e tempo. E aquilo que vai além de espaço e tempo é muito mais difícil imaginarmos. E aqui temos também, eu vou trazer para vocês, então, temos um texto muito interessante de Santo Agostinho, que falava o seguinte, que enquanto o ser humano vive na temporalidade, Deus existiria na eternidade. Então, enquanto o ser humano vive nas limitações do tempo, e para o ser humano existe passado, presente e futuro, e concretamente, né, Deus, ou a inteligência suprema, existiria além da limitação do tempo no que ele denominou eternidade. Então, já nesse texto existe um trabalho muito interessante sobre isso, comparando a temporalidade com a eternidade. Por quê? Para entender um raciocínio que vai além dos limites humanos, um raciocínio da inteligência suprema, que num primeiro momento é muito difícil de entendermos, mas São Tomás de Aquino depois explora isso muito mais, mas o Santo Agostinho, estamos falando de século V depois de Cristo, ele inicia isso num texto chamado Confissões. Então, no texto chamado Confissões, ele fala sobre essa questão do tempo.
e afirma o seguinte, que o ser humano raciocina em termos temporais, como é o termo que ele utiliza, né? Então vive na temporalidade. Enquanto Deus, ou a inteligência suprema, raciocina, pensa, tem uma inteligência que vai além da dimensão do tempo e que o São Tomás de Aquino e antes o Santo Agostinho chamavam de temporalidade. Então, aliás, eternidade. Então, enquanto o ser humano viveria na temporalidade, a inteligência suprema funcionaria na eternidade, que é além da dimensão do tempo e além das dimensões também de espaço. Então, o que esses textos novos falam de transição planetária é que nós ingressaríamos nessa quinta dimensão, que por enquanto vamos pensar da seguinte forma sobre a quinta dimensão. Depois a gente vai trazer outros estudos, mas por enquanto vamos pensar. Seria a primeira dimensão que vai além das dimensões de espaço e de tempo, que rompe com os limites de dimensões de espaço e de tempo. E, portanto, é a primeira dimensão na qual o ser humano rompe as limitações espaço e tempo para existir numa dimensão que vai além. Claro que tudo isso é muito difícil de raciocinarmos, mas aí de Santo Agostinho, nesse texto ele faz uma comparação entre o raciocínio dentro da temporalidade, dos limites do tempo, e o raciocínio na eternidade, porque ele faz uma comparação de como nós humanos pensamos e como a inteligência suprema pensa. Se podemos chamar assim, né? Claro que podemos chamar assim, mas é claro que nós estamos dando uma qualidade humana, né? Mas é assim que nós podemos chamar, porque sempre nós vamos raciocinar por analogias, pelo que é análogo, pelo que é semelhante, né? E com essas analogias vamos entender que é possível, sim, transcendermos limites de espaço e tempo e funcionarmos numa quinta dimensão. E essa quinta dimensão vai além dos limites de espaço e vai além dos limites de tempo. Seria a primeira dimensão que vai além dos limites de espaço e de tempo. Portanto, a quarta dimensão, segundo a ciência, segundo a física e segundo os estudos de Einstein, a quarta dimensão é o tempo. E a quinta dimensão, na qual viveríamos nessa transição planetária, é a primeira dimensão que transcende espaço e tempo. E aí viveríamos numa condição muito mais elevada, numa frequência vibratória muito mais elevada. Tudo isso está acontecendo entre 2020 e 2025, portanto, estamos bem no meio dessa transição, e uma transição que se tornaria cada vez mais acelerada. Outra característica, até um determinado momento, ela já parece acelerada. Vamos lembrar que no tempo que estamos vivendo já há uma aceleração, e isso já falado no texto Apocalipse. Então, os tempos se acelerarão, isso está no texto Apocalipse. Então, já há uma aceleração, mas essa aceleração será muito maior. Então, não será apenas uma aceleração do tempo, mas uma hiperaceleração do tempo. Claro que vivenciada sem muita ansiedade, se a gente puder vivenciar
Tudo isso sem muita ansiedade é sempre muito melhor. Mas os tempos hiperaceleração já estavam acelerados, mas entrarão numa época de hiperaceleração, e isso vai fazer com que tenhamos cada vez mais a proximidade da quinta dimensão, segundo todos esses textos de transição planetária. Claro que eu acrescentei aqui dados da física e outros dados ainda. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você, e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.